Vamos continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. A semana passada nós começamos o capítulo 11 com a questão mesmo, né? O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E aí a gente trabalhou a diferença entre sentimento de justiça e conhecimento de justiça. Então, na verdade, o que é esse sentimento? Esse sentimento é uma coisa meio inexplicável que a consciência espiritual traz, né, desde sua origem, de sua essência espiritual, mas que precisa ser descoberta, aperfeiçoada com o tempo. É como, por exemplo, o sentimento que nós temos de harmonia e de beleza. O Leon Denis tem um livro interessante chamado Espiritismo na Arte. E tem um espírito que se comunicou com o Leon Denis na época e que se identificava com o pseudônimo de O Esteta, aquele que estuda a estética, né? Que é a parte da filosofia que estuda a arte, a beleza, etc. E nesse livro ele desenvolve de que maneira a humanidade, né, sendo constituída de espíritos aqui na Terra, mais ou menos bons, etc., tem uma tendência natural ao equilíbrio, à harmonia das formas, à busca do belo, da beleza, né? Então, é comum, por exemplo, crianças, isso aí tem pesquisas que mostram bebês que diante de programas com imagens desarmônicas, consideradas desarranjadas, feias, desproporcionais, o bebê tem uma reação. A hora que ele vê algo harmonioso, proporcional, equilibrado, né, bonito, etc., ele tem um outro tipo de reação, né? Quando a gente tem um bebezinho, em geral, a gente não coloca para tocar no quarto do bebê um metal, techno, não. A gente até ganha de presente aqueles CDs de música clássica, naqueles arranjinhos, tipo de porta-joia. Blam, 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 blam. Né? Porque o bebezinho vai acalmar. Né? Aqui no centro, né? A gente não põe chorinho. Põe uma música que harmoniza. Já melhorou? Você chegar aqui, tico-tico no fubá, que esse calor não ia dar. Então, assim, a alma, ela busca, né, essa tranquilidade, essa coisa. Então, assim, da mesma maneira é a justiça. Nós trazemos em nós um sentimento de justiça. Embora nem sempre a gente consiga identificar onde ele está, e nem realizá-la com perfeição, porque o nosso conhecimento, espíritos ainda ignorantes que somos, com parco conhecimento das coisas de modo geral e da natureza das coisas de modo geral, e ainda reféns de sentimentos ainda passionais, viscerais, dilacerantes, tendenciosos, etc., nós nem sempre conseguimos realizar a justiça. Então nós temos um sentimento, mas não temos ainda um conhecimento que vai se aprimorando com o tempo. Então, o homem bárbaro, por exemplo, ele realiza a justiça, nós falamos aqui na autotutela. Né? Ele faz justiça com as próprias mãos, e, em geral de uma maneira muito desproporcional, muito mais proporcional ao seu ódio, à sua ira, à sua cólera, do que propriamente ao sentimento de justiça. Com o passar dos anos, a civilização criou instâncias fora da dimensão emocional daquele que foi lesado para que realize a justiça. Então nós temos o Estado, por exemplo, com suas instâncias judiciárias, etc., que traz para si o monopólio da realização da justiça, para que ela não fique entregue à mercê de nossas paixões, de nosso sentimento de vingança, de nossa ira, de nossa cólera. Como será no futuro? Não dá para saber. A ideia é que, a cada dia mais, a humanidade consiga, não lesar a ninguém. Então, quando a gente vê esses episódios de terrorismo, etc.,
a gente se assombra. Mas a gente se assombra, e isso é muito bom, porque há 60, 70 anos atrás, movimentos muito parecidos com esses fundamentalistas, etc., seduziam intelectuais, inteligentes. Então vamos pensar no que foi a ascensão do nazismo, né? Lá na Alemanha, um dos países, né, que produziram Goethe, Beethoven, Brahms, Johann Sebastian Bach, né? Um país caracterizado, famoso pelas grandes inteligências que produziu. De repente, uma população inteira se deixou seduzir pela ideia de superioridade, etc. Então, assim, a gente está tão espantado, mas há 70 anos, uma Europa, né, teoricamente civilizada, legitimava um louco como Hitler a exterminar judeus. E eu não estou falando de uma coisa há 300 anos, eu estou falando há menos de 100 anos. Então nós estamos muito mais perto da barbárie do que a gente pode imaginar. Com uma diferença: hoje, né, essas ações, elas despertam a indignação da opinião pública no mundo inteiro, inclusive dos pares dessas pessoas. Então, adeptos do islamismo no mundo inteiro têm levantado a voz para dizer: esses fundamentalistas, esses terroristas não nos representam. Eles não são, né, seguidores de Maomé, eles não são adoradores de Alá. Por quê? Porque o Alcorão, né, vai dizer da paz, vai dizer da tolerância, vai dizer da fraternidade. Então são grupos de fanáticos, né? Se por um lado a gente ainda fica muito indignado com essas ações perversas, cruéis, etc., por outro, a reação do mundo civilizado é muito confortável. Quer dizer, a gente não, lá no passado, há 70 anos atrás, o mundo demorou 20 anos para abrir os olhos. Olha, tem alguma coisa errada acontecendo lá na Europa, tem gente sendo mandada para campos de concentração, câmaras de gás, etc. E aí uniram-se lá as forças, Stalin, Roosevelt, etc., e Churchill, né, e tentaram exterminar com aquilo tudo. Mas isso demorou 20 anos. De repente, assim, em 48 horas, as nações do mundo se irmanam e dizem assim: vamos tentar coibir isso. Vamos tentar resolver essa questão. Vamos tentar fazer com que esses radicais se calem, destruindo a sua possibilidade de destruição e de malignidade, né? E aí tem questões geopolíticas que não vêm ao caso, mas de qualquer maneira é muito bom a gente ver que o mundo está um tanto diferente, para melhor, apesar de tudo, do que era aí há 70, 60 anos atrás. Então estamos evoluindo? Estamos evoluindo. Coisas que antes nós éramos muito tolerantes, hoje nós não toleramos mais, né? Essa ideia, por exemplo, de que precisamos defender minorias, né? Os direitos da mulher, os direitos da criança, a ideia de que para educar uma criança a gente não precisa submetê-la à tortura, espancá-la e etc., né? A ideia de que homens e mulheres são seres humanos livres e iguais em direitos, né, nas conquistas da cidadania, etc. E assim, negros, assim, amarelos, brancos, índios, né, assim, heterossexuais, homossexuais, pobres, ricos, protestantes, ateus, espíritas, umbandistas, budistas. Quer dizer, a humanidade caminha para uma situação em que realmente a dignidade pessoal, a moral, a ética de um indivíduo estarão acima de características de cor, de religião, né, econômicas. E isso é uma conquista, é uma total novidade na história da civilização humana. Então, apesar dessas coisas terríveis que nós temos visto, ainda vivemos num mundo bem melhor do que era o mundo há 60, há 70 anos atrás. Então, este sentimento que trazemos inato na nossa condição de espírito, ele tende a ir
se unindo a uma dimensão de conhecimento, de domínio. É como quando a gente, eu usei essa metáfora e vou repetir, é como quando alguém tem ouvido para a música, mas não basta ter ouvido para a música para se tornar músico, né? Isso facilita, mas é preciso escolher um instrumento, é preciso estudar, é preciso escolher um professor, é preciso frequentar um conservatório, é preciso aprender a ler partituras. Mesma coisa, né? Ter ouvido para a música é como ter um sentimento para a justiça, mas não basta ter um sentimento para a justiça. É preciso estudar a condição humana, é preciso conhecer o homem, é preciso conhecer a história, é preciso conhecer o outro, é preciso conhecer como que a gente funciona, como que o outro funciona, para que a gente não meta os pés pelas mãos. A questão 874, Kardec indaga do espírito de verdade. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que ao outro parece injusto? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos imaginar quando essa pergunta foi feita. Essa pergunta foi feita lá antes de 1857, antes da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então nós estamos há mais ou menos 160, 170 anos atrás. Era um período histórico na Europa. A França era governada por Napoleão III, que não tinha parentesco com Napoleão Bonaparte, mas era um soberano, herdeiro de casas reais na Europa, né, que adotou o nome de Napoleão III, substituindo a República. Né? Então, foi a retomada da monarquia no final do século XIX na França, e Kardec, inclusive, teve ocasião de estar em pessoa, em audiência junto ao imperador Napoleão III de França. Então nós temos uma situação de várias monarquias, de várias culturas, o leste europeu fragmentado, a Rússia ainda monárquica, o Império Britânico, né, ainda antes da Rainha Vitória, mas em expansão na África, na Ásia, diferentes informações chegando do mundo inteiro, o telégrafo, a locomotiva, a imprensa, né, tomando um fôlego que até então não existia no mundo antigo. Então Kardec participava ativamente desse mundo em evolução no século XIX. E devemos lembrar que no século XIX, a nação que representava a alta cultura humana era a França. Tanto que antigamente as pessoas que iam para os bons colégios não estudavam inglês, estudavam francês. Né? A língua universal era o francês. Né? O inglês só adquire esse status, né, que adquiriu hoje com a globalização, no pós-guerra, etc. Até o final da Segunda Guerra Mundial, a França era o centro intelectual do mundo. E Kardec era parte integrante dessa dinâmica intelectual da Europa daquela época. Bom, o que os espíritos vão dizer? É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, em que momento a gente estraga tudo? Quando a gente mistura, né, a nossa experiência com as nossas paixões. O que a gente deve entender por nossas paixões? Tudo aquilo que altera, de certa forma, o nosso equilíbrio. Né? Então, por exemplo, se eu sou, né, vamos imaginar que, sei lá, eu tenho um irmão, mas eu sou muito apegado a esse irmão, de tal forma que eu não consigo ver esse irmão na sua verdade, quer dizer, né, naquilo que ele realmente se desvela no mundo, porque eu sou de tal forma obcecado por ele, eu amo tanto que ele pode fazer a coisa ter o comportamento mais atroz. Eu vou olhar e achar bonitinho. A minha visão desse irmão é uma visão injusta, distorcida pela minha paixão.
O contrário também. Se eu odeio de tal forma alguém, que a pessoa pode ter o gesto mais magnânimo, que eu continuo com aquele olhar, né, de ódio, de intolerância, etc., eu vou olhar aquilo, né, com um olhar negativo, com um olhar depreciativo. Então, de verdade, como diz a romancista inglesa Naini, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. É curioso isso. Nós projetamos, né, a nossa experiência de mundo, ela passa o tempo todo pelos nossos sentimentos, né? O Heidegger, que estudou a fundo essa questão, né, ontológica, a nossa presença no mundo, ele vai chamar isso de tonalidade afetiva, né? Por isso que quando a gente não está bem, as coisas mais bonitas são cinzentas. Por quê? Porque nós estamos temperando o mundo com a nossa tonalidade afetiva, com o tipo de afeto que naquele momento toma conta da gente, é a gente. E quando a gente está bem, até as coisas feias parecem ficar bonitas, né? Então, se ultimamente a gente anda se pegando, reclamando muito, se queixando muito, ou vendo muita coisa feia, pode ser que a gente esteja à cara disso tudo, né? Se a gente também, né, de outro modo, tudo é lindo, também tudo é maravilhoso, também é esquisito. Porque o mundo não é assim também, né? Aliás, não tem coisa mais irritante do que gente muito feliz. Principalmente quando a gente não está bem, que chega o feliz, o realizado, né? Com aquela saúde, né? A gente precisa ter caridade até, né, bom senso, feeling, para não agredir o mundo também com a nossa felicidade, né? Tinha uma senhora, eu não vou citar nome, espírita, tradicional, e quando ela ia em velório assim, como ela tinha uma fé muito pujante, era comum ela chegar no velório assim, chamavam para fazer prece e tal, e como a fé dela era um negócio muito assim, muito, digamos assim, eufórica, era uma coisa, né, efusiva, era uma fé efusiva, é isso. Ela chegava e assim, ela entrava na sala e falava assim, que beleza! Libertou-se do mundo. E a gente tinha uma certa intimidade. Um dia a gente chegou e falou assim, dona fulana, qualquer dia a senhora vai levar um cacete num velório. A senhora já apanhou em velório? Eu falei, não. Né? Então, assim, um pouco menos, né? Assim, a gente precisa perceber o outro, né? Entrar um pouquinho na vibe dele para criar Às vezes a portinha dele está lá embaixo, a gente precisa abaixar para conseguir entrar no terreno dele, que é a atmosfera espiritual que ele está vibrando ali, até para poder ter acesso e até para poder ajudar, inclusive, né? Então, por que, por exemplo, é muito complicado a ideia de uma pessoa sozinha fazer justiça? Porque justamente é uma única visão de mundo temperada por uma única tonalidade afetiva. Então, há no direito, por exemplo, o chamado princípio do contraditório, né? Num processo há sempre três partes: alguém que defende, alguém que acusa e alguém que julga. E há sempre uma possibilidade de uma outra instância para reavaliar um julgamento, que pode eventualmente estar errado. E quando é de um crime contra a vida, um crime doloso contra a vida,
um assassino, nós temos um corpo de jurados, de 7 pessoas, que representam a sociedade que se sentiu lesada, para que o juiz não assuma o peso sozinho de um julgamento definindo a vida de uma pessoa. Ele precisa dividir isso com representantes da sociedade. Imaginem o peso que é julgar. Né? Há um autor de teatro português, do Barroco, eu esqueci o nome dele, acho que é José Manuel da Silva, uma coisa assim, ele é pouco conhecido. Ele ficou conhecido como O Judeu. Tem um filme que conta a história da vida dele. E ele foi, como ele era descendente de judeus, ele foi enviado para Portugal porque ele sofreu uma denúncia no Santo Ofício, na Inquisição. E como ele tinha feito direito em Coimbra, e ele podia advogar, mas ele resolveu escrever peças de teatro, tem uma hora que o inquisidor diz para ele assim, pergunta para ele assim, por que o senhor, um homem das letras, formado em direito, que poderia ser rico, ter sido um grande advogado, tribuno, etc., glória a Deus, Senhor. Ó, tá? Quem que é esse ser? Deixa eu ver a carinha, mostra aqui. Só podia ser filho de quem é mesmo. Deixa eu ver, deixa ele me vendo aqui. Isso. O tio já está terminando, não precisa ficar irritado. O passe já vem, ele quer o passe. Isso. Aí, né, deixa eu voltar. Então, por que você optou por ser artista, pobre? Daquela época, artista já era pobre, não ganhava nada, aquela coisa toda. E aí ele responde assim, porque Deus não me dotou da capacidade de julgar pessoas ou de influenciar julgamentos. Porque a questão não é só o juiz que julga, mas se um advogado depende de uma causa que ele sabe que é mentirosa, ele também assume compromissos reencarnatórios. Então, não só a capacidade de julgar, como a capacidade de influenciar julgamentos. Porque se eu consigo influenciar um julgamento para que seja feita uma injustiça, eu tenho parte, eu me comprometo com aquilo. Por isso que o pessoal que trabalha com direito, faz direito aí, não é fácil. Né? Imaginem, ambiente espiritual de fórum é um negócio difícil. Aqueles processos, 40, 50 anos, aqueles espíritos 300 anos lá pegados naquela fazenda. O outro, naquele baú de ouro que ficou lá. Aqueles inventários que se arrastam 80, 90 anos. Aquela turcaiada, elas estão rindo aqui porque tem isso lá na família delas. Veio lá da Síria, do Líbano. Entendeu? Aquelas joias, aquelas coisas. Então, o bom é desapegar. Entendeu? Não adianta essa coisa aí. A hora que a gente vai embora, não dá tempo de levar nada. É um horror. Sabe? Então, por que a gente está comentando isso? Porque o nosso capítulo é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Hoje nós estamos na segunda questão desse capítulo. Então, por que cada um pensa justiça de um jeito, de uma forma? Justamente porque cada um está numa tonalidade afetiva diferente. E por isso que é muito perigoso que a justiça seja colocada em uma única mão, numa única pessoa. Por isso que é bom também a gente ter amigos, pessoas queridas em quem a gente confia, ou um familiar, né, para trocar ideia. Olha, eu agi assim, sei lá, com o meu marido, né? Estou em dúvida, não sei se
se foi o mais correto. Olha, eu agi assim com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão, ou com um funcionário, né? E é sempre bom quando a gente descobre que podia ter agido de uma outra forma ou que foi injusto, é sempre muito interessante a gente ter a capacidade de voltar atrás e pedir perdão, pedir desculpa, falar, olha, eu errei, vamos tentar reparar isso, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer de um outro jeito, né? Se o outro não perdoa, aí isso passa a ser um problema dele, porque a sua parte você já fez. Porque errar, nós vamos errar o tempo todo. A cada momento a gente está errando. Não tem jeito de passar pela vida sem errar. A gente erra mesmo, todo mundo erra, todo mundo faz, né, palhaçada aí na vida. O importante é a gente ter esse bom senso de tentar voltar atrás e principalmente reparar, se isso for possível. Olha, eu te lesei, eu quero reparar isso de alguma forma. Eu quero pedir perdão e reparar. Eu quero recompor isso, né? Vamos pensar em termos de energia, de espiritualidade. Quando a gente repara um mal que a gente tenha feito, a gente fica quites com a energia cósmica, com a beleza, com a harmonia do universo. E a gente, então, não permite que aquele momento da nossa vida se transforme em karma, em comprometimentos ligados a sofrimento no futuro da nossa existência. Então, quando a gente consegue retomar alguma coisa aqui e desencarnar leve, sem muitas pendências aqui, tanto melhor para o nosso espírito, tanto melhor para as nossas outras encarnações, tanto melhor para o mundo que vai recebendo espíritos menos comprometidos e criando uma vida melhor para todos. No próximo domingo a gente vai para a questão 875 e que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja.